E os irmãos podem se assentar. Para quem chegou um pouco depois, graça e paz, boa noite, meus irmãos. Seja muito bem-vindo para cultuar o Senhor conosco nesta noite, nessa oportunidade. E agora, na meditação da palavra, peço a você que abra a sua Bíblia no livro de Esdras, o escriba, sacerdote Esdras, para nós meditarmos na palavra do Senhor. Esdras capítulo 7, vamos ler apenas o versículo 10, mas falaremos de uma grande porção desse livro. Esdras capítulo 7, versículo 10, diz assim: porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor, e para a cumprir, e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Oremos mais uma vez. Deus bendito, tua palavra já foi lida em vários momentos aqui. E agora, Deus, essa porção será exposta, tua palavra ministrada a nós nesta noite, através da vida do sacerdote, escriba Esdras, esse registro, a Deus, desse momento da história da vida dele, para a nossa edificação. Que a tua palavra, para o ensino, para a advertência nossa, foi escrito, ó Deus, para nos abençoar. Nesta noite, pedimos que o teu Santo Espírito venha ministrar a nós. Assim nós oramos no nome santo de Jesus. Amém. Então Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor, para cumprir a lei do Senhor e para ensinar a lei do Senhor àquele povo. Eu fui criado num lar cristão, louvado seja Deus por isso. Meu pai, a vida inteira foi diácono, somente já chegando na sua terceira idade, que ele foi ordenado pastor, já aos 59 anos de idade. E a vida inteira eu presenciei meu pai, eu falo meu pai, mas também minha mãe junto com meu pai, aprendendo a lei do Senhor, praticando a lei do Senhor e ensinando a lei do Senhor. Meu pai criou 8 filhos para a glória de Deus. Fez 8 missionários para a glória de Deus. 6 homens e 2 meninas para o louvor da glória do Senhor. Eu lembro de muitas ocasiões pela manhã, e meu pai sempre foi um trabalhador autônomo, ele nos reunindo para o culto doméstico, e na maioria das vezes era basicamente diário esse culto. E ele tinha uma lei lá que era bacana, ninguém tomava o café da manhã antes do culto. E nós ficávamos ali, e era um culto com bastante frequência, né? Tinha no mínimo 10 pessoas no culto. Papai, mamãe e 8 filhos, eram no mínimo 10, fora os agregados que chegavam para cultuar conosco. E eu me lembro de muitas ocasiões, porções dos evangelhos, os salmos e cânticos do inário e oração. Oração de gratidão, oração de intercessão, oração que eu chamo de imposição de mãos, papai e mamãe orando por nós, pelos seus filhos. E não poucas vezes éramos acordados de madrugada com eles orando por nós, pedindo ao Senhor bênção sobre os seus filhos, que o Senhor os guardasse. E o Senhor guardou a todos. Tenho o meu irmão mais velho, é pastor, Oséias e Otoniel também são pastores. Minhas irmãs são todas ativas na obra do Senhor, e os que não são pastores são todos ativos na obra do Senhor. Então tem um exemplo dentro de casa de alguém que se propôs a buscar a lei do Senhor, a praticar a lei do Senhor e a ensinar a lei do Senhor. E eu sei quais são os efeitos disso numa geração.
eu tenho na minha vida esse exemplo do efeito positivo numa geração inteira. Meus pais já têm netos, aliás, já têm bisnetos. Nenhum fora da presença do Senhor. Todos obreiros na casa de Deus, músicos e pregadores. Já vai para a terceira geração, né? E todos lá. É importante que saibamos do texto que nós lemos quem é esse personagem Esdras, cujo livro leva o seu nome e ele só aparece no capítulo 7. O livro dele, que tem o nome dele, ele só aparece no capítulo 7. Então nós vamos voltar um pouco na história para chegar nesse momento aqui, para a gente trabalhar esse conteúdo. O reino do sul, o reino de Judá, ele cai na mão de Nabucodonosor, a última leva de exilados para a Babilônia, é no ano 586, e se cumpre a profecia e o povo volta para Jerusalém após 70 anos, e nesse período você tem os profetas Ezequiel lá profetizando na Babilônia, você tem o profeta Daniel, e você vai encontrar no livro do profeta Daniel lendo o livro do profeta Isaías, e vendo que a profecia está prestes a se cumprir, e ela se cumpre. E aí, no ano 437, o rei Ciro, ele faz um edito que libera um povo para voltar para Jerusalém. E esse povo volta e começa a reconstruir o templo, só que logo essa reconstrução é parada. Eles param a reconstrução por cerca de 20 anos. E depois ela é retomada. Então, nesse período que retoma a construção do templo, nós temos mais 2 profetas, que são os profetas finais pós-exílio, que é na sequência, Ageu, Zacarias e Malaquias. Então, nós temos 2 profetas bem nesse período da reconstrução do templo, que é o profeta Ageu, que profetiza 5 vezes, num período de 4 meses, e o profeta Zacarias, são contemporâneos. Eles voltam nesse período. E aí nós temos o governador Zorobabel e o sacerdote Jesua nesse período. E nós começamos o livro do profeta, aliás, o livro de Esdras, esse texto que nós lemos no versículo 10, mas o capítulo 7, ele começa com uma frase interessantíssima. Passadas estas coisas, o primeiro versículo diz isso. Passadas estas coisas, quais são essas coisas? O que eu resumi aqui, mais de 100 anos de história, em pouquíssimas palavras. Passadas estas coisas. Nesse período exato aqui, o miolo desse período, não cobre exatamente mais de 100 anos, cobre 60 anos no livro de Esdras, porque o livro de Neemias e Esdras, no cano judaico, é um livro só. Para nós são livros separados, mas é um livro só. Eles narram uma sequência da mesma história. Então, passadas essas coisas, aí aparece Esdras, que está lá na Babilônia, e agora o governo já não é mais o governo babilônico, os persas já tomaram conta, desde Ciro, e agora o imperador é Artaxerxes, chamado primeiro. E o ano é 458. Então Esdras, ele é um funcionário da corte. E ele se propõe a voltar para Jerusalém. Ele se propõe a voltar porque ele sabe que lá está precisando, há uma necessidade de que alguém coordene o culto, porque o templo a essa altura já foi reconstruído. O templo foi reconstruído depois das advertências do profeta Ageu. Você pega o livro do profeta Ageu, só tem 2 capítulos, é curtíssimo, você vai ver as advertências que ele faz contra o povo, porque eles tinham abandonado a construção quando eles começaram a construir e logo abandonaram. O profeta Ageu chama a atenção deles junto com Zacarias e eles retomam a construção. E agora já tem construção, mas está faltando gente para trabalhar. E
Esdras é escriba e sacerdote, porque ele é de linhagem sacerdotal, e nós temos aqui na narrativa, você vai pegar o capítulo 7 aí, até o versículo 5, está dando a genealogia dele, para mostrar que ele é de linhagem sacerdotal. Isso é importantíssimo. Quando a gente lê genealogia na Bíblia, a gente pula, porque é um monte de nome estranho. Você fala, vou pular aqui porque não vai me edificar em nada ler esse monte de nome. Não é sem razão, irmãos, que tem esse monte de nome aqui. Como se lá no Gênesis, aquelas listas enormes, aquilo é para mostrar algo maravilhoso, como Deus preserva a sua linhagem, como Deus cuida do seu povo. Aqui é para mostrar que Esdras é de linhagem sacerdotal. Ela não é completa, que a ideia aqui é só mostrar que ele é da linhagem de Arão. Ele é da tribo de Levi. Ele é um descendente direto de Arão, irmão de Moisés. Então ele é qualificado para o serviço sacerdotal. E ele também é escriba. O que era um escriba? O escriba, quando você vai ver nos tempos de Jesus, lá nos evangelhos, o escriba é muito censurado junto com os fariseus, porque muitos escribas eram fariseus. Nem todos os escribas eram fariseus, mas muitos eram. E eles eram doutores da lei, chamados doutores da lei. O escriba, era uma pessoa que traduzia ou que fazia cópias do texto para preservar o texto, porque não tínhamos gráfica naquela época, então era copiado à mão. O escriba, aquele que escreve, fazia cópia fiel do texto para preservar. E Esdras é um de linhagem sacerdotal que nasceu na Babilônia. Estamos falando aqui depois dos 70 anos que o povo já voltou. E nessa volta, nem todos quiseram voltar. Eles foram permitidos voltar, mas não voltaram. Nessa turma mesmo com Esdras, só vieram 50 mil pessoas. Aliás, no período anterior. Aqui vieram alguns levitas com ele, para trabalhar no templo. Tinha muita gente da linhagem sacerdotal. Mas nem todos queriam voltar, porque já tinham se estabelecido na Babilônia. Já tinham se estabelecido por lá e não quiseram voltar. Mas Esdras quer voltar. Ele quer voltar para restaurar o culto no templo. Por que ele quer restaurar o culto no templo? Então ele volta no ano 458 para esse processo de restauração. E quando ele chega lá em Jerusalém, ele encontra uma comunidade muito pobre, culturalmente atrasada, porque a Babilônia era o centro de desenvolvimento cultural do mundo antigo, naquela época, e o problema com o culto. Então havia grandes dificuldades. Havia naquela região. O muro ainda não estava reconstruído, a cidade ainda tinha grande parte em ruínas, porque quando eles foram exilados, levados para a Babilônia, lembram que eles só levavam os nobres. O populacho, os pobres, continuaram morando lá. E quando aquele povo volta, alguns voltam bem abastados e tentam tomar posse, fazer reapropriação das suas casas, das suas mansões, e teve alguns problemas por conta disso, problemas sociais e judiciais. E quando Artaxerxes permite que Esdras volte, ele volta para restaurar o culto, mas para também estabelecer um sistema judicial e um sistema de controle. Ele não se torna governador, porque ele é sacerdote, o governador vai ser Neemias, mas ele é o que entende da lei. Por isso que os escribas, lá nos tempos do Novo Testamento, eles são considerados doutores da lei, de tanto que eles estudavam a lei, de tanto que eles se debruçavam sobre ela, eles eram chamados doutores da lei. Então Esdras se dispõe a sair da Babilônia e fazer uma viagem de quase 1.500 quilômetros, uma viagem que durou 4 meses, o tempo exato está marcado aqui, nos versículos anteriores, e ele leva uma carta do rei Artaxerxes, está no versículo 11, quando ele fala:
da cópia da carta do rei Artaxerxes e menciona o ofício dele, sacerdote e escriba. É interessante que ele não era só escriba com relação à lei judaica, porque também o escriba era uma espécie de conselheiro do rei ou cronista do rei. Ele é um grande oficial, assim como Neemias era um grande oficial lá no tempo de Ciro. Ele era um grande oficial do reino, como copeiro do rei. Copeiro, quando a gente fala de copeiro hoje, a gente pensa num serviço muito ensino médio, né? Mas copeiro na corte da Babilônia era um cargo superior, era um chanceler do alto escalão. Ele estava sempre junto do rei. Era o sujeito que provava o vinho antes do rei. Se tivesse envenenado, era ele que ia morrer. O cargo de copeiro ficava vago direto, porque tentavam em muitas ocasiões matar o imperador. E Neemias era desse. Mas o Esdras era um escriba também da corte, além de ser um escriba versado na lei. Então, como estava Jerusalém naquela época? Faltava naquela época uma pregação da palavra, não existia. O profeta Ageu ministrou por um tempo, o profeta Zacarias por um tempo e Malaquias por um tempo, mas ele já não estava mais ministrando. Profetas, e lembrando aqui que a profecia, o ofício profético, o dom profético, o ministério profético, ele é dado quando o ministério ordinário falha. Quando o que tem que ser ordinário, como estamos fazendo aqui agora, o ensino da palavra, quando ele é falho, é que vem um profeta, para chamar a atenção, para restaurar o culto. Quando você vai num culto em que tem muitos profetas, está faltando realmente o básico. Porque o profeta é para chamar a atenção para o básico. Como sabemos disso? O profeta Oséias. Ele diz, o meu povo tem destruído pela falta de conhecimento. E ele chama a atenção de quem? Porque tu, ó sacerdote, rejeitaste o conhecimento. O profeta, ele é levantado por Deus para chamar a atenção do sacerdote. Então o ministério profético não é um ministério ordinário. O ministério ordinário é o ministério da pregação da palavra. Estava faltando isso lá. Estava faltando. E muito. E muito. Então Esdras é chamado para pregar com convicção, falar das leis de Deus, pregar com determinação, falar da urgência de voltar para os caminhos do Senhor, apelar para a consciência deles, falar de convicção de pecado. Não podemos deixar de falar de pecado. Falar da indignidade, falar dos processos que eles estavam envolvidos mais com a vida deles mesmos do que com o culto a Deus. E Esdras é esse, que não vai pregar uma mensagem terapêutica, que massageia o seu ego, que te faz sair daqui sorridente, voltar para casa felizão para curtir a semana. Não, ele não estava lá para isso. Esdras é aquele que chegou para o povo que tinha se casado, para os homens que tinham se casado com mulheres que não eram da linhagem do povo de Deus, e falou, vocês estão todos errados, vão ter que se separar delas. Foi uma confusão. E ele não arredou o pé. Vocês estão todos errados em pecado. E fez com que aqueles homens todos casados com mulheres não do povo de Deus se divorciassem delas. Parece uma coisa pesada, né? Mas ele tinha que mostrar que, para ser zeloso da lei do Senhor, não pode estar contaminado. Não tem que ter mistura. Não tem que ter o jugo desigual, não tem que ter amizade com o mundo. Quando Neemias estava reconstruindo os muros, e os de Samaria, que não tinha nada a ver com eles, queriam lá se colocar no negócio, ele falou assim, não venha trabalhar com a gente, vocês não são dos nossos, não vamos fazer negócio com vocês. Não aceitou se misturar. Então era o que estava acontecendo naquela época. E Esdras volta, e ele volta para lá, com essa disposição de se colocar para ensinar o povo novamente. E nós temos narrado, não por Esdras, mas por Neemias, quando eles realizam o primeiro culto,
e eles constroem um tablado, e a palavra que parece lá é púlpito mesmo, e ele sobe, tem tradutores, porque o povo não falava mais o idioma, tinha que ler na lei, tinha que traduzir, porque falavam aramaico já, e um culto rápido, 6 horas, um pequeno culto, de 6 da manhã ao meio-dia, e o povo estava de pé, homens, mulheres, jovens e crianças, e idosos, todos lá naquele culto, e não tinha cântico, só a leitura da lei. Houve um reavivamento naqueles dias. Então nós temos aqui no versículo 10, esse ápice. Porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor e para a cumprir, e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Então vamos pegar esse versículo e vamos pensar aqui nessas disposições que Esdras teve. Então convido você comigo percorrer esse caminho, as atitudes de Esdras aqui. Ele dispôs o coração. E para que ele dispôs o coração? O coração dele estava disposto. Nós vemos esse texto de dispor o coração, por exemplo, no profeta Jonas. Jonas se dispôs. Aliás, não o coração, mas ele se dispôs. Só que para fugir da presença do Senhor. A nota lá em profeta Jonas é triste, né? Jonas se dispôs. Mas para fugir da presença do Senhor. Aqui Esdras se dispõe a buscar a lei do Senhor, a conhecer a lei do Senhor, a praticar a lei do Senhor e a ensinar a lei do Senhor. Eu penso com você agora, qual é a sua disposição para buscar a lei do Senhor? A gente passa horas, muitas horas, fazendo nada. No nosso tempo livre, a gente não quer fazer nada, não é? E a gente desperdiça horas com bobagens. E eu trabalho com as crianças, é fantástico, e tem uma das crianças que tem o temporizador, ela tem um aplicativo do temporizador de redes sociais. E sempre que eu me encontro com ela, eu pergunto, e aí, como é que foi essa semana nas redes? Ela, 15 horas no Instagram, 17 horas no TikTok, 15 minutos na Bíblia. Ela tem um aplicativo da Bíblia e lá marca o tempo. A proporção está muito errada, né? Eu brinco, vamos melhorar essa proporção aí de tempo de Bíblia. E não me venha com falta de tempo, porque é mentira. Não minta para você, não se engane. Não te falta tempo, falta organização do seu tempo para se dispor a buscar a lei do Senhor. Falta organização. E nós podemos estar até passivamente ouvindo um sermão. Coloca lá no YouTube um sermão maravilhoso lá dos nossos grandes pregadores. Ouça-o. Coloca no Spotify, se não quer ficar assistindo qualquer desse streaming, coloca para ouvir. Enquanto caminha, enquanto vai para o trabalho dentro do seu ônibus, ou enquanto vai para o trabalho dirigindo o seu carro, gaste um tempo para buscar a lei do Senhor. Acorde mais cedo, não há desculpa. E quando a gente ouve de grandes pregadores, de grandes avivalistas, de homens como John Knox, lá na Escócia, ou de John Welsh, o genro dele, ou de John Wesley, muitos Johns, né? O John Wesley, que ele falava, o dia que eu estou mais ocupado é o dia que eu acordo mais cedo, para gastar mais tempo orando e lendo a Bíblia. Se a gente pode fazer isso, por que não? Você vai sair às 5 da manhã para o trabalho, acorde às 4, gaste pelo menos meia hora com leitura da palavra e oração. Por que não? É possível, por que não fazê-lo? Quando nós temos preguiça de acordar de manhã no domingo para vir para a escola bíblica, né? Já acordei cedo a semana inteira, Deus entende, não é? Claro que Ele entende, miserável. Mas você podia estar buscando. E Esdras se dispôs a fazer uma viagem de 4 meses, 1.500 quilômetros,
Não tinha Uber, não tinha táxi, não tinha carro. Ele deve ter ido a pé ou com algum meio de transporte animal para chegar lá e ensinar o povo. Mas ele primeiro tinha se disposto a buscar essa lei do Senhor. Ele era escriba, ele era sacerdote, era obrigado a fazer isso. Você vai encontrar um monte de sacerdote, um monte de escriba que preferiu ficar na Babilônia. Uma porção grande de levitas que preferiram ficar na Babilônia. E ele foi. Então não é o que o outro está, todo mundo assim, todo mundo. A igreja, 30% da igreja só vem na escola dominical. Então estou dentro da estatística, estou ótimo. Só 15% dos crentes leem a Bíblia. Isso é normal. Por que você não fazer a diferença? Você ser o diferente. Por que não você? Tomar uma resolução, se dispor a ser diferente. Então ele se dispôs a buscar a lei do Senhor. Ele poderia falar, estamos ocupados demais aqui organizando o culto, porque ele foi a pessoa que organizou o culto. Ele levou uma porção de levitas com ele, porque levitas se dispuseram. Olha o versículo 7. Também subiram a Jerusalém alguns dos filhos de Israel, dos sacerdotes, dos levitas, dos cantores, dos porteiros, dos servidores do templo, no 7º ano do rei Artaxerxes. Ele não foi sozinho, foi com uma turma boa. Então ele tinha que organizar esse povo para restaurar o culto. Depois ele falou, estou muito ocupado coordenando o trabalho aqui, não dá tempo de meditar na lei do Senhor. Não dá tempo de buscar a lei do Senhor. Mas ele tinha se colocado a buscar. Nós lemos aqui no começo o Salmo 1. Então Esdras tinha o prazer na lei do Senhor, como no Salmo 1, e nela meditava dia e noite. Ele sabia como as palavras ditas por Deus a Josué, sucessor de Moisés, uma ordem de Deus para ele dizendo, não cesse de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. E serás bem-sucedido. Ele lia o livro de Josué, que já estava escrito nessa época também. O que nós gostamos, meus irmãos? O que nós gostamos é da lei do menor esforço. Óbvio. Gostamos da lei do menor esforço. Gostamos de fazer as coisas com esforço mínimo ou com esforço nenhum. Somos como aqueles filhotes de passarinho que gostamos que esteja ali já mastigadinho para nós. Não temos disposição para fazer isto, buscar a lei do Senhor. E esse buscar, o que significa, meus irmãos? Isso significa uma prontidão de coração. Colocar todas as energias nisto. Colocar o coração todo nisto. E quando fala do coração, fala do ser mais interior do sujeito. Quando você encontra a palavra coração na Bíblia, está falando do ser interior do sujeito, a inteireza do indivíduo. Então ele estava totalmente dedicado a buscar ao Senhor. Totalmente dedicado a buscar ao Senhor. A palavra de Deus, meus irmãos, é o nosso maná diário. A maioria de nós acorda pensando em comida, né? Por que não pensar na palavra de Deus? Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E bem-aventurados os que guardam as suas leis e buscam essas leis de todo o coração. Salmo 119, versículo 2. O salmista pergunta no Salmo 119, de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando-o segundo a tua palavra. De todo o coração te busquei, não me deixes fugir aos teus mandamentos, guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Teu coração, nosso coração deve estar ocupado com a palavra de Deus, buscando diariamente. Senão nossa vida vai ser totalmente sufocada pelos nossos afazeres, pelas nossas coisas. Quando o mandamento é buscar primeiro o reino de Deus. Isso pode ser literalmente pelas manhãs,
Alimente a sua alma com a palavra de Deus logo pela manhã. Um exercício que devemos fazer diariamente para estarmos carregados da palavra de Deus, para que ela seja transbordante em nós. Quem esteve pela manhã aqui, eu falei um pouco sobre a palavra de Deus em nós para podermos responder aos outros que nos pedem a razão da nossa esperança, conforme o apóstolo Pedro escreveu na sua primeira carta. Então, buscar a lei do Senhor, mas só buscar, encher a minha cabeça, é como aqueles rapazes que eu não compreendo porque eles fazem isso com eles, que vão para a academia e só malham tronco, não é? Você acha até graça, porque é muito esquisito, aqui malhadão e as pernas, como que diria, de saracura, pernas de siriema, aquelas perninhas finas, aquele corpo parece uma caricatura de desenho animado. Não é isso? Só buscar a lei do Senhor é como fazer isso. Você vai encher a cabeça de coisa. Vai encher a cabeça. Vai encher a sua cabeça de informação. A cabeça vai ficar um cabeção. Sabe tudo de cor. Conhece de ponta a ponta. Mas a questão não é essa. A questão é o que vem a seguir. Porque ele se dispôs a buscar e cumprir. Cumprir. De nada adiantaria apenas saber e aprender a palavra de Deus e não cumprir. A advertência de Tiago, capítulo 1, versículo 22, tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Eu falei isso aqui semana passada, eu repito, no Sermão do Monte, Jesus encerra dizendo que quem não pratica é tolo. Quem só ouve e não pratica é tolo. Tem um provérbio chinês que eu acho bem interessante que diz: o que eu ouço eu esqueço, o que eu vejo eu até lembro, mas o que eu faço eu entendo. Porque ao fazer, aquilo se torna algo que faz parte de você. Aquilo se torna algo que faz parte de você. Então, buscar a lei de Deus, cumprir a lei de Deus, é simplesmente algo que entendemos porque obedecemos. Significa entendi. Uma mãe e um pai, quando adverte a criança pela 1000ª vez, e a criança repete o erro, ela diz: você não entendeu nada, né? Porque tudo que eu ensinei você não está praticando. Pai e mãe falam isso. Talvez mais de uma vez por dia para suas crianças. Você não entendeu nada, porque eu te falei isso já e você não está praticando. Ou seja, foi só ouvinte. Não desceu para onde tinha que descer, para o entendimento, para a prática. E a pergunta simples, a pergunta é simples: qual a distância do céu para o inferno? Aí fizeram várias conjecturas. Alguém disse: a distância vai depender do tamanho do pescoço do sujeito, do intelecto para o coração, talvez dá 35, 40 centímetros. Fica aqui, não vai para a prática, significa que não desceu para o coração, significa que não é verdade na sua vida. Isso é tão verdade que as nossas faculdades teológicas e alguns dos nossos seminários estão lotados de professores de teologia que são ateus. Está tudo aqui, mas não desceu para aqui, para praticar, para viver. Às vezes, meus irmãos, nós não entendemos a vontade do Senhor. A gente lê e não entende. Mas talvez não precise entender naquele momento, tem que só praticar, só obedecer, mesmo sem entender muito. Como sabemos disso? Jesus chega para Pedro e fala: lançai as redes do outro lado. E ele não entendeu nada, mas ele obedeceu. Ele obedeceu. Ele obedeceu.
O povo lá em Jericó talvez não entendeu nada quando José disse: marcha em volta aí desses muros, vai marchando. Só obedeceram. Diante do mar fechado, o Senhor disse: diga ao povo que marche, siga avante. E eles só obedeceram, mesmo sem entender. Mesmo sem entender. Mas você fala: eu não tenho condição de ficar entendendo esse monte de coisa na Bíblia. Não precisa entender tudo. Você precisa obedecer o que você é capaz de obedecer a partir do entendimento que o Senhor vai te dando. Ele vai te capacitando, vai iluminando a sua mente para que seu coração ele vá se enchendo e você se torne um praticante. Tem que se dispor. Aquele cego que Jesus mandou lavar os olhos lá no tanque de Siloé, talvez não tenha entendido nada. Por que esse homem está mandando lavar os olhos lá? Eu sou cego. Ele foi, obedeceu e voltou a enxergar. Obedeça. Obedeça. Simplesmente obedeça. Cumpra. Cumpra. E às vezes as pessoas, a gente olha para as pessoas e fala: conhece a verdade, como já falei, mas só conhece letra, mas não tem vida naquilo para ele. Não tem vida. Não tem vida. Olha o que o apóstolo Paulo disse aos Filipenses: o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. O apóstolo Paulo podia dar testemunho para os irmãos de Filipos de que ele praticava o que ele ensinava. Ele dizia: eu ensinei para vocês o que vocês aprenderam, o que vocês receberam e ouviram de mim, o que vocês viram em mim. Vocês me viram praticando, me viram fazendo. Quem é pai sabe que não funciona você dar ordem e fazer coisa diferente. Tem que fazer e viver, que as crianças sabem cobrar. E o mundo é a mesma coisa. O mundo é a mesma coisa. Não queira tentar ensinar alguma coisa para o mundo sem viver, sem praticar, porque eles vão apontar o dedo bem no meio do seu nariz e vão falar: olha o crente. Vão colocar o dedo na nossa cara. Então ele se dispôs a aprender, a buscar, se dispôs a praticar para depois ensinar. Para depois ensinar. Olha o que diz aí: e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Então, além de buscar e viver uma vida de testemunho que pregava, essas também se dedicavam a ensinar os mandamentos do Senhor. Ele se colocava a ensinar desde o raiar do dia, como já mencionei, até o meio-dia. Então é urgente, meus irmãos, ensinar a vontade de Deus. Jesus nos mandou, e eu trabalhei isso hoje pela manhã, Mateus capítulo 28, versículos 19 e 20, a chamada grande comissão. Um dos mandamentos é fazer discípulos, ensinando-os. Ensinando-os. Então é tempo de pregar, meus irmãos, há tempo e fora de tempo, em todo lugar. E Esdras sabia do mandamento que já estava lá, na lei. E esse mandamento é para os pais. Olha o que diz: essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. E ele diz para os pais: estarão no teu coração, para você fazer o quê? Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás, a sentar em tua casa, e andando pelo caminho, ao deitar-te, ao levantar-te, e também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Está lá em Deuteronômio capítulo 6. Uma ordem aos pais ensinar seus filhos. Paulo, escrevendo ao jovem Timóteo, ele disse: prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorte, com toda longanimidade e doutrina, ou seja, baseado na palavra. E nessa mesma carta, aliás, na segunda carta, ele diz o seguinte: toda a escritura é inspirada por Deus e é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Então você tem toda a escritura à sua disposição para você buscar
praticar e ensinar. Abrindo a sua boca para ensinar. Ensinando porque você tem autoridade para falar, porque a sua vida é uma vida que pratica o que você aprende. Aí você tem autoridade para ensinar. Tem a capacidade para ensinar. Basicamente, as mesmas palavras o apóstolo Paulo disse para Timóteo, que ele falou para os irmãos de Filipos. Ele disse o seguinte: e o que de minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, ou seja, o que eu te ensinei, com muitas testemunhas, aquilo que eu vivia, aquilo que eu te ensinava, eu vivia, transmite a homens fiéis, ou seja, ensine a outras pessoas. Eu te ensinei, você viu o meu exemplo, agora ensina a outras pessoas. Há também homens idôneos para instruir a outros, ou seja, o ciclo sem fim. Timóteo, eu te ensinei, agora você ensina a outros, para que esses outros também aprendam para ensinar outros. E assim foi, meus irmãos, até chegar até nós. E assim será até quando o Senhor Jesus quiser buscar a sua igreja. E a gente espera que isso venha da parte do pastor, venha dos presbíteros, venha dos oficiais da igreja. Não, sou só um membro da igreja, não tem nada com esse negócio de ensinar ninguém, não. O chamado não é para isso, não. Eu trabalhei de manhã, quem estava, a questão de ser testemunha. E o testemunhar é para todo crente. E esse mandamento de ensinar a outros também é para todo crente. É para todo crente. Onde você estiver, conte o que Deus te ensinou. Conte o que tem acontecido em sua vida. Replique as pregações que você ouve no domingo. Anote os textos, anote as lições e reproduza isso. Escolha alguém na sua família, na sua vizinhança, dos seus colegas de trabalho, no seu ciclo de relacionamentos e reproduza isto. Reproduza. Oportunidades não nos faltam. Eu acho interessante como membros de seitas pseudo-cristãs, como eles se dedicam naquilo que eles acreditam. Como eles defendem com muita qualidade aquilo que eles acreditam. A maioria de nós aqui, se caísse num debate com um membro de alguma seita, e ele não é um oficial, ele é só um membro de uma seita, não teria argumento para combater com ele. Não teria uma contraproposta nos mostrando a verdade do Evangelho para ele, porque não busca a lei do Senhor para aprender. Não pratica a lei do Senhor e não tem qualidade para ensinar, porque não busca. E aí chega qualquer deles, dessas seitas que nós conhecemos, que batem nas nossas portas, e você vai passar vergonha por isso. Vai desmoralizar você diante deles. Eles se dedicam, eles buscam naquilo que eles acreditam. Parece que a gente vive um evangelho que a gente não acredita. Parece que a gente vive um evangelho que a gente não acredita nele. Parece que vir aos domingos na igreja é somente um momento social, de encontro com as pessoas. Parece que é só isso. Logo de nós a máscara cai quando somos confrontados. Não buscamos nem praticamos. Logo não somos capazes de ensinar. Triste realidade. Pastor João Martinez, que é do CACP, que é um instituto de apologética cristã, ele tem uma frase que eu gosto muito: façamos pela verdade o que as seitas fazem pela mentira. E para fazer isto, tem que buscar a palavra de Deus, porque eles usam a mesma Bíblia que nós usamos, tudo distorcido, e nós não sabemos o correto para poder ensiná-los.
e você tem alguém na sua vizinhança que é de alguma seita e você sabe, e você teme que essa pessoa puxe uma conversa com você, você evita essa pessoa. E você tem a oportunidade de falar das verdades do Evangelho para ela e foge. Buscar, viver e ensinar. Lembra que eu falei lá no começo sobre meu pai? Meu pai era esse, que buscava, vivia, ensinava e discipulou 8 filhos, para a glória de Deus. As classes de nossas igrejas, é interessante que, e aqui eu vou partir para uma coisa que implica com a gente, as irmãs se esforçam para ensinar as crianças. As irmãs se esforçam para pegar as criancinhas na escola bíblica, na IBD, levar lá para a sala, os maiores um pouco, e nós nos esforçamos disso. E geralmente, quem estão lá? As irmãs. Numa labuta para ensinar. E eu vejo poucos varões buscando isto, poucos homens nessa busca de contribuir com o ensino das crianças. E as nossas crianças já são, principalmente nas séries iniciais, no ensino regular, quem está na sala para elas? Tias, professoras. Falta referencial masculino nessas crianças. Então é bom que tenhamos varões também ensinando as classes das crianças. E eu chamo sua atenção aí, você que está me ouvindo agora. Pense nisso. Fazer uma parceria com uma das irmãs, para aprender como ministrar para essas crianças. Busque aprender. Vai ser um exemplo de homem para essas crianças. O mundo está precisando de referencial masculino, de homens. E homens de Deus, sendo referencial na vida das crianças, é uma coisa maravilhosa. Pense nisso, entre lá. Mas é interessante que tem um dito que eu gosto muito. Não pode se levantar para ensinar quem não se assenta para aprender. Então, se você cair nessa, vai também aprender, busque aprender, para poder se levantar para ensinar. Mas põe isso no seu coração aí, se disponha a fazer esse serviço com as irmãs. É importantíssimo, esmere-se em fazê-lo, tem um mandamento para isso, inclusive. Romanos 12:7 fala que quem tem um dom de ensino, esmere-se em fazê-lo, ou seja, vai buscar mais conhecimento. Ferramentas não nos faltam. Tem um pastor especialista em EBD, é um pastor assembleiano, o pastor Marcos Tuller. Você vai achar fácil o material dele na internet. O nosso seminário em Belo Horizonte tem cursos online de aperfeiçoamento para ensino em escola bíblica, cursos rápidos, de 3 meses, 6 meses, curso de aperfeiçoamento. Por que não buscar? Por que não buscar para aprender mais? Para ser capaz de ensinar, viver e ensinar. Então vamos partir para a prática, para aprender. E eu quero exortar aqui os pais. Tenha uma rotina de ensino da palavra com os seus filhos. Tenha uma rotina, olha a palavra, rotina de ensino da palavra. Priorize estar na igreja com seus filhos. Que eles possam ver em você alguém que busca a Deus, que percebam que na sua vida a palavra de Deus é prioridade. O que você ensina para uma criança sem praticar é lançar a palavra ao vento, porque ele vai imitar o que você faz. Vocês pais sabem disso muito bem. Se a coisa que os seus filhos mais ouvem em casa é você jantando o pastor depois do culto, está faltando palavra nesse lar. Não é? Está faltando palavra nesse lar. Que seus filhos vejam em vocês uma rotina de responsabilidade em buscar
e praticar a palavra, que eles serão seus imitadores. Automaticamente. Será automático. Mesmo em lares em que o pai não é cristão, só a mãe, ou que seja só o pai. Temos um exemplo disso muito claro na palavra do Senhor. O menino Timóteo, o pai dele não era crente, só a mãe. E ela o educou na palavra do Senhor. Eu fico maravilhado quando vejo crianças como a Elisa, filha da irmã Maiara e do irmão Paulo, que não faz uma refeição sem orar. Está com 3 aninhos? 3 aninhos. Não faz uma refeição sem orar. E se os pais, por um acaso, esquecerem de orar, ela cobra. Como eu sei disso? Já vi isso acontecendo. Seja um exemplo para os seus filhos de vida prática da sua fé. Maridos, a responsabilidade é de vocês. Ensinem suas mulheres. Essa obrigação é do marido. Ensine suas mulheres. Tire tempo para orarem juntos, lerem a Bíblia juntos. Não tem filhos? Façam um culto doméstico vocês 2. Escolham um dia da semana para o culto doméstico, só vocês 2. Só vocês 2. Até o fim da vida do meu avô materno, eu lembro todas as ocasiões que estava na casa de vovô. Ele orava no mínimo 5 vezes por dia, e quem estivesse lá tinha que orar com ele. E ele e vovó, que está vivo até hoje, oravam de mãos dadas. Coisinha linda. E no final da oração, um beijava o outro. Era uma coisinha muito linda. Os meus pais continuaram nessa prática. Minha mãe não sai do quarto pela manhã sem passar no mínimo uns 20 minutos orando, lendo a Bíblia. E ela ora com o papai, se levanta antes dela, ele volta e oram juntos os 2 aos pés da cama, ajoelhados. Oração de gratidão, oração de intercessão, oração de busca de força no Espírito Santo para viver aquele dia. Eu cresci vendo isto. É uma responsabilidade do homem. Então não me venha com desculpas, dizendo que você não sabe. Eu não sei fazer isso. Busque. O primeiro mandamento é buscar. O primeiro mandamento você tem que obedecer, que é buscar. Vá aprender. Ouça um sermão 10 vezes para entender a lição daquele sermão e ensinar para sua mulher. Busque, viva e ensine. Dedique-se. Irmãos, a nossa vida tem que ser prática. Tem que ser prática. Terminar um sermão desse, você ir para casa e falar, que legal, o Zé falou um monte de coisa lá. É, rapaz, coisa pesada. E não mudar nada na sua vida. Tome uma atitude hoje. Faça uma resolução hoje. Eu vou ser diferente a partir de hoje. Se você foi negligente até agora, se está fazendo, parabéns, Deus te abençoe. Mas se não, se disponha. Se disponha. Então, para concluir, meus irmãos, ele se dispôs a ensinar todos os mandamentos da lei ao povo de Israel, como já falei. O que conhecia estava disposto a comunicar para o bem dos outros, porque a ministração do Espírito é dada a cada um para o que é útil. Mas observe, ele aprendeu, praticou e ensinou. E assim ele armazenou um bom tesouro, ele instruiu os outros, expôs o que havia armazenado. E também primeiro fez para depois ensinar, praticou os mandamentos e então levou os outros a praticá-los. Assim o seu exemplo confirmou a sua doutrina. O seu exemplo confirmou a sua doutrina. Ele se dedicou, determinou em seu coração fazer. Ele se esforçou nos seus estudos, equipou-se inteiramente para o que havia planejado.
e então resolveu proceder e perseverar de acordo com a lei de Deus. Deus fez a iniciativa dele prosperar, porque era boa. E aí, tem que ler o versículo 9, porque toda essa prosperidade de Esdras, o versículo 9 termina com uma frase maravilhosa: segundo a boa mão do Senhor, aliás, segundo a boa mão do seu Deus sobre ele. Deus estava com ele. Deus estava com ele. E Deus está conosco. Por que negligenciamos essa presença do Senhor, não buscando o Senhor? Esdras, como Davi, tinha um coração que seguia a Deus. Seu amor era pela palavra de Deus e pelos seus caminhos, não por si mesmo. Ele não tinha uma ambição de ganho pessoal ou melhoria financeira. Ele queria ver o povo do Senhor retomando um modo de vida que honrasse a Deus. Seu foco era a glória de Deus. Esdras amava a Escritura. Ele se deleitava em examiná-las nos mínimos detalhes. Depois de passar anos estudando, ele estava ávido a ensinar, tanto que ele vai para Jerusalém ensinar. Ele via a Escritura, o conhecimento do seu conteúdo e a obediência às suas exigências como a marca necessária de um povo que segue, que vive segundo a vontade de Deus. E a reforma de Esdras veio através do ensino, da implementação das Escrituras, um retorno à Bíblia, e era o que ele buscava no seu coração todos os dias. Como crentes, meus irmãos, precisamos retornar a palavra como prioridade em nossa igreja e em nossa vida pessoal. Alguns crentes não querem aprender a Bíblia só porque acham que já sabem o que precisam saber, ponto. Não, já sei, está ótimo. Outros que sabem não têm compromisso do testemunho da vida para cumprir o que aprenderam. E também faltam pessoas para ensinar a palavra do Senhor. A seara é grande, os trabalhadores são poucos. Esse é um refrão muito repetido, diz o Senhor. Quando temos um coração disposto para Deus, somos capazes de contagiar as pessoas ao nosso redor com essa disposição de buscar, de praticar e de aprender e de ensinar a palavra de Deus. Cumprir e ensinar a palavra de Deus. Meus irmãos, séculos depois de Esdras, um outro homem se esforçou ao máximo para chegar a Jerusalém. Muitos foram os empecilhos que esse homem enfrentou para chegar a Jerusalém. Aquele que cumpriu toda a lei, porque Esdras era um homem pecador que se dispôs, mas este homem cumpriu toda a lei. Aquele que praticou toda a lei, aquele que foi obediente até a morte e morte de cruz. Nos deu vida para que nele tivéssemos condições de viver em conformidade com a santa lei de Deus, porque em nós mesmos não temos vida em nós mesmos. E se eu tentar fazer uma auto-reforma em mim mesmo, não vai funcionar também. Não vai funcionar. É em Jesus que encontramos tudo o que precisamos para viver conforme a santa vontade de Deus para a nossa vida. Se o nosso coração está voltado para a obediência à sua palavra, a boa mão do Senhor nos conduzirá em todos os nossos empreendimentos, todos os nossos esforços, e nos fará prosperar naquilo que fazemos conforme a sua boa vontade. Somente em Jesus estaremos com o coração disposto a aprender, a viver e a ensinar a sua santa lei. É em Jesus, meus irmãos. Não pense que por você mesmo você será capaz. Nunca o seremos. Somente em Jesus. Toda essa busca, ela tem que ser direcionada a Jesus. Então ore, como eu orientei pela manhã os irmãos, ore, ore. Senhor, desperta o meu coração para ter prazer na Tua lei, porque aí você confessa o seu pecado. Eu não consigo, Senhor, eu não tenho prazer aqui. E pede, seja uma criança sincera, que ora sem temor, assim, com o temor à reverência, mas sem o medo de ser censurado nesta hora. Não vai ser.
Você vai ser abraçado nessa hora. O Senhor fala: meu filho, eu vou te dar essas condições. Vou te mostrar que você já tem essas condições. É por Jesus. É através de Jesus. Sem Jesus não somos capazes de fazer coisa alguma. Nada do que dispomos fazer no nosso próprio esforço vai prosperar. Então é por Jesus, é em Jesus, ligados nele, é que nossos empreendimentos prosperam. E eu espero que você, diante dessa palavra ministrada, se disponha hoje a fazer isso. Então se coloque de pé, meus irmãos. Convido você a estar de pé. Oremos. Bendito Deus, ó Pai, Tua palavra foi pregada e nós cremos que ela não volta vazia. E ó Deus, e cremos que o Teu Santo Espírito ministrou aos corações enquanto falávamos. Ó Deus, cada coração aqui presente, cada um dos que estão de casa participando deste culto online, ó Deus, ministre esses corações, desperte-os, ó Pai, para aquilo que o Senhor nos chamou: buscar a Tua santa lei, praticar a Tua santa lei e ensinar a Tua santa lei. Ó Deus, pedimos o Teu perdão, tantas vezes que fomos e que somos negligentes em buscar a lei do Senhor. Quantas vezes priorizamos muito mais as outras coisas que nos ocupam a mente, nos ocupam o dia, com tantos afazeres, e negligenciamos a ordem de buscar primeiro o reino do Senhor, da prioridade que é te buscar, viver, praticar, para poder ensinar. Deus, nos desperte hoje, faça nosso coração inflamar de uma vontade, de um desejo de te buscar. Desperta-nos pelas madrugadas, numa sede, como cantamos aqui, de te buscar. Tenha misericórdia de nós, ó Deus. Assim oramos com coração grato, no nome de Jesus.